Anos mais quentes, dias mais preguiçosos, comidas mais calóricas e gordurosas. É só chegar o inverno para a gente mudar algumas coisas na nossa rotina, não é mesmo? Mas isso nem sempre faz bem para a saúde. No Uniblog de hoje, vamos falar sobre como cuidar do corpo durante os meses mais frios do ano. Olá, muito boa tarde a você que acompanha agora o Uniblogs ao vivo para todo o Brasil na Semana Especial Frio. Hoje falando sobre algumas mudanças de hábito na época do outono e do inverno. O frio, o ar seco e a poluição exigem cuidados especiais para evitar as doenças do inverno. Veja só. Muita gente já deve ter percebido. A paisagem das grandes cidades ganha um ar mais escuro, seco e cheio de poluição. No inverno, que nós temos uma condição seca, nós temos uma espécie de uma tampa que impede a dispersão dos poluentes. Então, toda a poluição gerada pelo escapamento dos carros, enfim, pela queima de energia, ela fica próximo à superfície, ou seja, fica no nosso horizonte. E por isso que nós acabamos respirando todos os gases que nós emitimos no dia a dia. Gases perigosos e que fazem mal à saúde e provocam doenças. Outra preocupação é a baixa umidade do ar. Nesta estação, muitas cidades devem entrar em estado de alerta por causa do tempo seco. Em índices menores que 30%, a Organização Mundial da Saúde recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre e aumentar o consumo de água. Pelos motivos tanto do poluente como por variações bruscas de temperatura, o nosso corpo fica com maior debilidade, com maior dificuldade, diminui a sua resistência e facilita a ocorrência de infecções como a gripe e a pneumonia, por exemplo. De acordo com o médico, alguns cuidados em casa ajudam a evitar o aparecimento de doenças, principalmente em crianças, que são mais vulneráveis. Em dias de tempo seco, deve-se limpar o nariz com soro e aumentar a hidratação. Não é necessário espalhar vasilhas pela casa para aumentar a umidade do ar. A inalação, feita com o próprio vapor do chuveiro ou com água aquecida, é suficiente. A criança deve ficar sempre bem agasalhada. Na casa, é preciso abrir a janela de 1 a 2 horas por dia para trocar o ar. São poucas as vezes que eles ficam gripados, com todos os cuidados que eu tomo. Eu acho que vale a pena. Gente, para falar sobre as mudanças de hábito no inverno, vou conversar agora com a dermatologista Eliandre Costa Palermo e com o personal trainer Carlos Klein. Para completar o time, está com a gente hoje a blogueira convidada Sofia Camargo, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Uniblogs, boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada. Vamos começar falando de esporte, vou começar pelo Carlos. A gente Legal. viu na reportagem várias dicas, né, para a gente manter o corpo hidratado no inverno, mas e a questão dos exercícios físicos? Muita gente fica com preguiça, não fica? Eu acho que com relação a isso que apareceu na reportagem, o problema é o ar seco. As pessoas vão fazer atividade física fora, no parque ou então na rua, e sentem muita dificuldade para respirar. O ar seco, ele irrita muito as vias aéreas superiores. Independente da hora do exercício, de manhã, de tarde, de noite, tanto faz. Quando está esse tempo seco, fica super difícil. Você sente dificuldade para respirar mesmo. Então, essa ideia de hidratar é legal também na hora da corrida. Leva uma garrafinha junto e vai dando golinho sempre para hidratar, para ficar mais úmido o ar que entra no seu organismo. Quer dizer, pode fazer exercício ao ar livre, contanto que você consiga manter a hidratação. Exato. Ou talvez tentar uma academia ou um lugar fechado. O lugar fechado tem ar-condicionado. É complicado também. Então, a hidratação é sempre importante durante o exercício. Agora, falando um pouquinho de pele, a gente sabe que a gente usa aquela água bem quente, né? Vai malhar, vai fazer um exercício, volta para casa, toma um banho quente, né? E sai de casa, você já sai do banho, a pele já passou a toalha no rosto, a pele já está se esticando, né? O que é isso? Isso daí é falta de hidratação, de beber água, como o Carlos falou, ou tem que dar uma ajudinha aí com os produtinhos, uns creminhos, doutora? São todas as coisas que você comentou juntas. Na verdade, o clima seco diminui a umidade do ar, então a gente tem esse ressecamento. A pele no inverno, ela tem uma diminuição da produção da oleosidade natural que a pele produz. E ainda o banho quente retira o excesso desse manto hidrolipídico que a pele produz como proteção. É como se fosse um isolante. Então, essa camada de gordura que se forma na pele naturalmente, ela isola para diminuir as perdas. Quando você tira isso, você tem uma perda maior e não segura muita água.
Então, tudo isso externo, somado a essa situação que ele comentou, que você sente mais necessidade de tomar água, então você tem que se hidratar também no inverno. Mas você acha que tem mais vontade de tomar água no inverno? Eu acho que não. Não é que a gente tem vontade, a gente sente esse ressecamento quando a gente respira, o ar está seco. Então eu tenho sim, a garganta fica seca, eu sinto que eu estou precisando tomar água. Porque a gente não pensa e não tem sede. É, você toma mais? Nossa, eu tomo água direto. Essa semana, essa semana eu me sinto seca. Hoje, gravando, eu tomei várias vezes água, coisa que eu não faço normalmente, porque eu sinto muito esse ressecamento. É engraçado porque essa semana, a gente está falando de frio a semana toda, na semana que veio aqui o doutor, na segunda-feira, ele falou que as pessoas tomam menos água no frio. E que é a necessidade de você tomar, talvez, intercalar com um chá, para dar uma hidratada, que é quentinho, então você se sente mais confortável com um café com leite, né? Uma coisa assim, pode ajudar, né? Você sente muito ressecamento da pele no frio, Sofia? Muito, muito. E a gente já tem tantos cuidados, né? Dá tem que redobrar os hidratante, cuidados, né? Eu, outro dia, fui lá na loja, comprei logo 3 aromas diferentes. Mas mulher e adora, né? Já gastou todo o dinheiro, óleo, né? E tomo banho, passo óleo. Não dá para ficar seca, não. Olha, agora sim, a gente sabe que o banho quente é um problema, mas e quando a gente sai do banho em casa e tá aquele frio na casa? A pessoa mostrou o umidificador de ar aqui. Você aconselha o umidificador? Eu acho que para crianças que têm problemas respiratórios é importante, né? Acho que ajuda bastante. Agora, é como ele colocou também, tem outras coisas que ressecam. Então, o ar-condicionado também, ele acaba ressecando. O aquecedor, que às vezes a pessoa utiliza... O aquecedor resseca demais. Resseca demais. Então, às vezes, é importante que a criança faça isso, mas basta o chuveiro mesmo, como foi colocado, para que você tenha essa melhora. Não ajuda muito na pele, mas ajuda principalmente na parte respiratória. Agora, Carlos, eu perguntei para você no começo sobre a preguiça, porque a gente come mais mesmo no inverno, é uma necessidade do corpo, a profissional que esteve aqui a semana falou sobre isso. Mas você sente que os seus alunos ficam mais preguiçosos? Muito. Qual que é a sua dica para quem sente mais preguiça, mas não quer deixar a malhação de lado? A minha dica é achar a motivação. Descobrir mesmo lá dentro o que vai te fazer sair da cama às 6 da manhã para ir malhar, porque Às 6 da manhã. É difícil, porque está muito frio. Hoje, por exemplo, estava 10 graus Sim. na hora que eu levantei. E fica difícil mesmo, porque a cama é tão gostosa, né? Você tá dentro do edredom ali, você olha pro despertador e fala, não. E aí, levantar para ir sofrer na academia, porque muita gente associa treinar a sofrer. Eles não colocam na cabeça que você está indo para melhorar, né? Para aprender uma coisa nova, para descobrir seus limites e crescer. É sempre sofrer. Eu vou sofrer porque eu quero perder a gordurinha, vou sofrer porque eu quero ficar mais forte. E aí, você levantar da cama para sofrer, ninguém faz. E aí você aconselha alguma mudança de prática, de exercícios, alguma mudança de horário? Pode acontecer dos alunos falarem, não quero acordar tão cedo, porque aí você não deixa de fazer exercício, né? Se você tiver o dia livre, vai num horário mais tarde, é melhor mesmo. Mas acho que o importante é, quando chegar na academia, conseguiu vencer ali o problema de levantar, prestar bastante atenção no aquecimento. Não dá para chegar no tempo frio como está hoje, chegar na academia e já começar direto no exercício pesado e fazer, sair correndo. Então tem que prestar muita atenção no aquecimento, elevar a temperatura corporal para não correr risco de lesão. Olha, a gente sente na pele os efeitos do inverno, a gente falou isso com a doutora aqui. Com o frio ela fica ressecada, começa a descamar. E para isso é preciso alguns cuidados para diminuir os danos causados à pele nesta época do ano. Veja só. Só o filtro solar não basta. Um cuidado extra pode fazer toda a diferença nesta época do ano. Eu costumo passar óleo de amêndoa. Resolve? Para mim, resolve. Eu uso cremes hidratantes e procuro me proteger do sol. Mas como perceber que a pele já é vítima do tempo frio, típico de inverno? A primeira coisa que acontece é o ressecamento. E esse ressecamento se manifesta dela ficar meio esbranquiçada e com uma ligeira descamação e começa a coçar. Se você sente esses sintomas, é hora de se cuidar ainda mais. No verão, a pele já requer hidratação. No inverno, essa necessidade se multiplica. Principalmente para quem já tem tendência ao ressecamento, o uso de loções deve ocorrer pelo menos 2 vezes ao dia durante o período mais frio. E na hora de escolher o que usar no corpo, vale algumas dicas para ter o melhor resultado. Esta fisioterapeuta explica que o esfoliante prepara a pele para a melhor absorção dos nutrientes. Quem quiser realizar o peeling pode fazer em casa, com creme da sua preferência, pode até acrescentar um açúcar para ter o grânulo para esfoliação, ou se não, a bucha vegetal durante o banho. Pele renovada, é hora de hidratar.
dá para perceber que a pele que foi tratada está muito mais luminosa, muito mais hidratada do que a outra pele que a gente não fez nada. E você, Camila, viu diferença? Ah, vi sim, né? A gente percebe que a opacidade que a pele tem sai, né? Então você se sente mais leve, como quem tirou mesmo um pezinho ali da perna, tá? No rosto, o tratamento deve ser mais delicado. Por ser uma área que fica exposta, merece atenção redobrada. Que tal a aplicação de uma máscara? É uma máscara que contém argila, chá verde, beta-glucã e outras substâncias que têm a intenção de promover essa hidratação. Eu costumo falar que a pessoa fala assim, olha, agora você vai descansar e a sua pele também. Essa é a intenção de uma máscara, né? Descansar a pele para promover essa hidratação. Não dá para descuidar mesmo nem do corpo, nem da pele, nem do cabelo. E falando um pouquinho de cabelo, quais são as dicas para evitar que o cabelo fique mais ressecado no inverno ou com a raiz mais oleosa por causa da água? O que você sugere? É aquela coisa difícil que é falar para a pessoa tomar um banho com uma temperatura de água um pouco mais amena e evitar o tempo muito grande do banho, porque o vapor e aquele calor, aquela temperatura aumentada faz com que você tenha duas coisas, resseca um pouco a parte das pontas do cabelo e dá uma oleosidade maior na raiz, então aquilo que a gente realmente não quer, aquele cabelo que fica sem brilho, sem viço, então evitar o uso exagerado de condicionador e quando precisar usar, enxaguar muito bem, tentando jogar um pouquinho de água um pouquinho mais fria no final do banho, na hora que é do horrível, mas tem que tentar um pouco para se você quer o brilho. Por isso que às vezes você vai no cabeleireiro e você vê que aquele cabelo fica muito mais bonito quando você lava lá. Porque lá você aguenta lavando só o cabelo uma temperatura um pouquinho mais baixa, porque você não consegue no banho, né? Então a gente percebe por que fica mais bonito no cabeleireiro. Às vezes ele está usando o mesmo shampoo que você, mas lá fica mais bonito porque tem esse cuidado e o enxágue é muito grande. Então eu falo muito isso, principalmente para quem quer tomar banho rápido ou criança, enxágua bem o cabelo, porque daí ele vai ficar com mais brilho. Doutora, perdão, mas é a água mais fria que faz isso? Que dá faz o brilho? Que dá o brilho? A água quente, ela abre aquela cutícula do cabelo e aí você depois não consegue retirar todo o excesso do produto. Então é como você lavar o rosto. Quando você lava com água fria, ele fecha os poros. Sim. O cabelo tem a mesma coisa. Ele vai fechar aquela cutícula no final e não vai ficar aderido tanto resíduo de shampoo nem condicionador. Um truque legal é o secador. Quando você secar, frio, né? Você seca o cabelo com ar quente, porque você precisa absorver aquela água e no final dá um jato de ar frio, o cabelo também fica com um pouco mais de brilho, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho de exercícios para as pessoas da terceira idade, Carlos, a gente sabe que tem muita gente que passou dos 60 anos, a pele já tem uma composição diferente, o organismo já tem uma necessidade diferente e faz, por exemplo, hidroginástica. Sim. Seria o mais aconselhado também na época do inverno? O que você aconselha para as pessoas de mais idade? Até pela questão física, ser diferente da pessoa mais jovem ou não tem diferença? Eu acho que tem pouca diferença. Tem que tomar os mesmos cuidados que ela tinha no verão e não só a hidroginástica é indicada para quem é de terceira idade, musculação, caminhada, atividades que demandem do organismo também um pouco de impacto. Dentro da água ele tem muito menos impacto, mas no dia a dia ele tem impacto. Então ele precisa estimular os ossos, porque uma das coisas principais que a terceira idade tem é descalcificação nos ossos. Então o estímulo com um pouco de impacto vai ajudar a prevenir fraturas e... Osteoporose? Osteoporose, exatamente. Doenças relacionadas aos ossos e tal. E até fazer ginástica, a gente esquenta o corpo, né? Consegue manter o corpo em movimento, dá uma sensação de bem-estar também no inverno, né? Claro, sem dúvida. Então, respeitando o que eu falei de fazer um bom aquecimento, pode fazer a caminhada, pode fazer a musculação, pode fazer a hidroginástica também. Tem só tomar esse cuidado. Bacana. Gente, outro cuidado especial no inverno são com os pés. Sapatos fechados, apertados e úmidos podem causar doenças como micose, calo e unha encravada. Olha só. A briga de Luciana com a micose já dura algum tempo. Começou no inverno do ano passado, mas com a chegada do frio, o problema voltou a pegar no pé. Como não tenho muito tempo de estar cuidando dos pés como deve, né? E o uso do calçado sempre fechado e o frio, então assim, os calçados não são tão adequados. Além do incômodo, a micose trouxe outras chatices para a vendedora: calosidade e unha encravada. Às vezes coça, dependendo do sapato, e se usar o período do dia inteiro, ele dói, a unha em cima da unha dói. Cuidar dos pés é um olhar mais atento para a saúde.
Diante de uma doença, o ideal é consultar especialistas no assunto, como um podólogo. A gente consegue fazer uma avaliação preliminar, né? Fazer uma hipótese diagnóstica e, com isso, a gente encaminhar para um especialista. Nós fazemos também uma limpeza técnica do pé, completamente, do todo o pé, né? E principalmente das partes acometidas com o fungo. Mas é a danada da frieira, que aparece quando os pés são esquecidos pela toalha. O cuidado é uma questão de higiene. Uma dica muito importante é secar daqui, desse vão, para cá e este por último. Por quê? Porque aqui é o local onde ocorre maior incidência de fungos. Se você secar aqui primeiro, você corre o risco de passar para os outros vãos dos dedos a micose. E todo mundo tem uma receita para evitar problemas nos pés. Faço muito hidratante, porque assim a gente consegue que ele não fique escorregando e nem muito áspero. Eu não tenho problema nenhum com o pé. Os pés sustentam o corpo, dão equilíbrio e ainda nos levam a todos os lugares. Mesmo que eles fiquem escondidos durante a estação mais fria, eles merecem um carinho especial. Doutora, você sente uma procura maior no consultório, nessa época do frio também, por cuidado com os pés e tudo mais? Não tanto por conta do frio só, mas porque às vezes a pessoa acaba percebendo, a gente acha que micose, por exemplo, como foi colocado, né, é uma coisa de verão, mas não é, porque o pé fica fechado, fica úmido e não se enxuga direito as dobras, como foi colocado aí no VT, então você acaba desenvolvendo esse problema também no inverno. E às vezes o uso de sapatos fechados durante muito tempo, porque você fica de bota o dia todo, um sapato fechado, pode aumentar mesmo o encravamento da unha. E aí até em casos mais complicados, precisa até, fora o auxílio do podólogo, ir para um especialista, para um dermatologista que faça pequenas cirurgias. Isso. Então muitas vezes acaba você negligenciando no começo, acha que é só uma unha encravada, uma coisa leve, mas acaba virando um granuloma, que é uma infecção e que aí precisa até de um tratamento cirúrgico, né? E em relação ao ressecamento, a gente falou um pouquinho de rosto, mas do corpo, o ideal é passar um hidratante 2 vezes por dia e você acha que é suficiente? É suficiente, mas é uma coisa que às vezes a pessoa fala, ela comentou dos produtos muito perfumados ou quando você compra muito produto. Às vezes você compra um produto que não é o ideal, nem pra sua sempre aquele produto que você comprou vai dar uma boa hidratação. Então precisa procurar nos rótulos ativos que realmente ajudem nesse processo, que seria a ureia, o ácido lático, ácido hialurônico, retinol, algumas vitaminas, óleos vegetais. Então, produtos que vão manter essa barreira e que vão recuperar essa pele. Porque, às vezes, um bom hidratante não necessariamente precisa ser caro nem muito cheiroso, mas ele precisa ter ativos que tenham essa ação. Quanto mais gorduroso, melhor para a hidratação. Nem sempre. Às vezes o produto pode ser oleoso. Se a sua pele for muito ressecada, uma pessoa mais envelhecida, aí ela vai gostar de um produto bem gorduroso. Mas a gordura não é o principal fator. Esses ativos é que fazem com que o produto entre na pele. Legal. Vamos falar um pouquinho então agora do blog da Sofia Camargo no portal R7, r7.com/Sofia com PH. O que temos lá, Sofia? Olha, hoje temos uma dúvida sobre cartão de crédito. O que acontece se pagar o mínimo do cartão? Olha, Fabiana, é a pior forma de endividamento. Só perde do agiota. Não é verdade. Quer dizer, não dá, né, Sofia? Não dá para ser feliz. Então é o seguinte, você tem uma maneira muito boa de usar o cartão de crédito. O cartão de crédito é um excelente meio de pagamento, desde que você se controle. Você vai lá, compra tudo que você quiser, que cabe no seu bolso, lógico. Que você possa pagar. Exatamente. O melhor dia é aquele que vai te dar 40 dias para pagar. Aí você paga naquele dia. Quando chegar a fatura, você vai pagar tudo, não vai deixar nada. E aí sim, você vai ser feliz. Agora, se você fizer aquele pagamento mínimo do cartão, você vai entrar numa bola de neve, você vai ter muitos problemas. E agora, dia 1º de junho, mudou a regra do cartão de crédito, que é o seguinte, agora o governo instituiu que pelo menos 15% tem que ser esse pagamento mínimo. Antes, Fabiana, tinha cartão que cobrava só 5%. Você imagina 5% de uma dívida, aquilo tendo juros de 10%, 12%, 15% ao mês? Nossa, aquilo pedir para se não enforcar, sai. né? A minha mãe uma vez teve um problema desse, ela não dormia. Ela não dormia. Então, assim, realmente é um problema muito sério. Quando você tem um cartão dessa forma, o que acontece? Você quebra ele, sabe? Pega a tesoura e faz assim, ó, quebra, não usa mais, cancela, paga, renegocia, faz um crédito pessoal, um crédito consignado, mas não use o cartão de crédito dessa forma. Não é uma boa maneira de se
endividar. Às vezes tem uma poupancinha, tira da poupança para poder pagar a dívida, mas aí, né? com certeza, nenhum investimento vai te dar um rendimento que uma dívida te cobra. Você coloca em fundo DI, você coloca em tesouro direto, você coloca na poupança, você tem na bolsa, renda fixa, não tem. Não existe. Nada vai te pagar aquilo que você está cobrando, que o banco, que a instituição financeira está te cobrando de juros. Doutora, para a gente ter um tempinho antes do programa terminar, vamos falar quando que a gente percebe que o ressecamento é uma questão que está ligada ao inverno, ao clima, e quando é uma questão que precisa procurar uma ajuda médica. Então, quando você começar a ter alguns sintomas relacionados ao ressecamento, então, principalmente prurido, quando essa descamação se acentua um pouco e ela vem seguida um pouco de uma irritação ou uma dermatite, a pele fica vermelha, forma pequenas placas, e quando você sente que tem uma tendência a formar algumas áreas de placas com inflamação, que às vezes é o eczema no mular ou às vezes algumas micoses, que para o leigo fica difícil às vezes de diferenciar. Então, quando você perceber que mesmo usando hidratante, mesmo fazendo essas medidas, esses sintomas continuam, aí é a hora de você procurar um dermatologista, porque você pode estar com uma infecção, eczema, uma micose, que precisaria de um tratamento mais específico que somente um creme. Entendi. Legal, uma dica boa. Então, você fica atento à sua pele, veja se a sua necessidade é só aquele creminho de inverno ou você precisa procurar um médico. Carlos, você está acostumado com quem faz exercício físico, mas tem muita gente que ainda não faz e gostaria de começar. Para quem tem essa coragem, né, gente, essa iniciativa de começar a fazer ginástica no inverno, quais as dicas que você dá? A primeira coisa é procurar um médico que vai deixar liberado para começar a fazer atividade física, e aí procurar um profissional que vai poder te orientar para não ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de contratempo nesse começo. Então, não procurar começar sozinho, ir até o parque e sair correndo. Vai procurar um profissional, alguém que te oriente, que faça um programa de treinamento bem feito para você começar. Até porque, para quem não está acostumado, às vezes esquece do aquecimento, como você já falou, não sabe qual é o limite do corpo que está começando, então tem que ter um cuidado mais específico. Isso, exatamente. Alguém que vá programar todas as partes do treino e todas as sessões de treino para que você chegue no seu objetivo. Se você está começando a treinar, é porque você tem um objetivo, seja emagrecer, seja completar uma prova, uma maratona. Então, o profissional vai conseguir te colocar no caminho certo para fazer isso. Seja numa academia, num clube, numa assessoria de corrida ou... E funciona como psicólogo também, né? Para não deixar você desistir, né, Sofia? Eu tô amando esse inverno, porque eu tô fazendo, né, treinos, acordo 5h30, 6h20, estou na academia. Olha só que orgulho, Olha, Sofia. que coisa linda, que coisa linda. Orgulho. E já emagreci, gatinha. Então, tô vendo, dá para perceber. E a gente vai continuar observando a evolução da Sofia, porque ela vem toda semana aqui no N-Blogs. E o tempo de hoje terminou, infelizmente, mas eu agradeço a participação da dermatologista Eliandre. Obrigada por ter vindo. Pela oportunidade. Muito bacana. Carlos, o personal trainer que esteve com a gente aqui, obrigada. Obrigado. Sofia, força, tá? Continue que tá sendo sucesso. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem. Tá chegando logo mais a prova, tem muita gente se preparando, porque pode ser o sonho e a chance de entrar naquela faculdade que você deseja. Então mande e-mail para o N-Blogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero às 14h. Obrigada pela companhia e tenha um ótimo final de semana. Tchau!